Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora de sugestão que me deixaram nos comentários, né? Anteriormente reagi aí, né, como era a vida na Idade Média e lá nos comentários do vídeo me pediram para assistir esse aqui, Vikings, os demônios vêm do mar. Ô louco, meus amigos, vamos ver aí como é que era a época dos Vikings então agora, né? O link original tá na descrição, né? Todos os créditos aí para o Covil do Jack, né? Você que não conhece, chega lá e passe a conhecer. Instagram e Twitter tá aí na tela, né? Me segue lá, principalmente no Twitter. Se você me seguir no Twitter, eu te sigo de volta. Um povo que viveu há mais de 1000 anos atrás. Eita. E teve sua origem numa pequena porção de terra no planeta. Porém, que influencia o mundo todo até os dias de hoje. Eu tenho certeza que através de alguma história, de algum conto da mitologia nórdica, ou até mesmo através de algum filme, livro, série ou mangá, você já ouviu falar deles, os Vikings. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos muito além das pilhagens e batalhas sangrentas. Vamos abordar as motivações desse povo, o que levou eles a fazer as famosas expedições, qual a origem dos vikings e o que fez a cultura deles desaparecer. Por que as pessoas do resto da Europa achavam que eles eram demônios vindos do mar? Isso e muito mais num vídeo caprichado de história como vocês tanto gostam. E antes de começarmos, é com muito prazer que eu anuncio que a loja do canal está de volta. Lá, mais uma vez, vocês vão poder adquirir as camisetas com vários temas que a gente já abordou por aqui. Tem camisa sobre os alquimistas, Salem, a cidade das bruxas, sobre a peste negra. E nessa reinauguração temos camisas novas também. Berserk, Billy the Kid e, claro, não podia faltar uma camisa sobre Vikings. Aí é top também. Olhem essa camiseta, tá muito linda. Versão preta, cadê? Eu já peguei uma pra mim. Enfim, dadjack.com.br. Não deixem de dar uma olhada. E agora, vamos começar. Bora. Certo. A primeira coisa que precisamos observar é o próprio termo viking. A palavra viking. Hoje em dia é comum falar o povo viking, os vikings. Meio que todo mundo generaliza e isso é ok, já se tornou normal. Mas na época deles, nem eles mesmos e nem os inimigos usavam essa palavra dessa forma. Nórdicos, né? Vamos por partes. Na era medieval, mais especificamente entre os séculos 8 e 11, viveu um povo na Escandinávia. A Escandinávia é uma região no norte da Europa e cercada de água que engloba a Dinamarca, a Suécia e a Noruega. Alguns mapas também vão englobar ali a Finlândia e a Islândia. Esse é o povo que hoje em dia conhecemos como viking, mas na época eles eram chamados pelo resto da Europa de dinamarqueses, estrangeiros, forasteiros, pagãos ou até mesmo demônios, mas já a gente fala sobre isso. Então, de onde veio a palavra viking? Esse povo tinha a própria língua e escrevia algumas coisas em runas, que você provavelmente já deve ter visto por aí também. A palavra viking aparecia raramente nessas pedras rúnicas e o seu significado é meio em aberto e incerto até os dias de hoje. A certeza é que é algo ligado ao mar, viagem ao mar com algum intuito talvez, viajar pelo mar para fazer comércio, saquear algum lugar ou fazer exploração. Esse e apenas esse era o significado da palavra viking naquela época. Entendi. E não um termo para generalizar um povo inteiro. Hoje em dia, talvez por causa do que assistimos e lemos, fica a impressão de que esse povo só vivia disso, de explorar o mar, de saquear e tudo mais. Mas existiam várias e várias outras profissões,
comuns em qualquer outra civilização daquela época. Ferreiros, alfaiates, meros camponeses, etc. Porém, realmente havia um grande interesse deles de viajar para além, de conhecer e conquistar outras terras, de trazer tesouros de outros lugares para a Escandinávia, porque as terras da Escandinávia não são férteis. A prosperidade desse povo dependia do sucesso das navegações, e eles obtiveram esse sucesso. Usando o sol e as estrelas noturnas para se guiarem, os vikings foram os melhores navegadores de sua época, sem sombra de dúvida. A terra natal era a Escandinávia, mas através das navegações, eles chegaram a ocupar onde hoje ficam os países da Alemanha, Rússia, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, e a lista segue, a lista vai. Eles sempre ocupavam a costa, as regiões praianas, óbvio, sempre ligados ali ao mar. Parte desse sucesso é devido aos dracares. Dracares foram os barcos dos vikings, realmente muito importantes. Eram barcos muito leves, muito compactos e muito rápidos. A viagem pelos mares era veloz. Por causa do tamanho do barco, também era possível viajar pelos rios, o que facilitava ainda mais os ataques surpresas e fugas também. Esses barcos tinham um dragão na frente, que teoricamente servia para espantar maus espíritos, mas na prática acabava assustando as pessoas dos vilarejos quando viam ele chegando. Enfim, com esses barcos, escudos, elmos, lanças e machados, os vikings começaram suas conquistas. É importante deixar bem claro que nem todas as expedições eram de saque. Na realidade, uma expedição podia ter vários e vários propósitos. Descobrir novas terras para colonizar, expandir uma área já colonizada, a simples exploração, fazer comércio com outros povos, adquirir escravos. Mas óbvio, e eu acho que nem preciso explicar porquê, as expedições de saque foram as que deixaram eles famosos e temidos ainda naquela época. Chegavam, matavam, saqueavam tudo o que havia de bom no lugar e iam embora. No meio de todas essas expedições, os vikings acabaram descobrindo a Groenlândia e a Islândia, e não apenas isso. Pasmem agora, eles descobriram a América. Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a avistar a América. Ainda na Idade Média existia toda uma lenda viking sobre a saga de Vinlândia, que narrava a história da descoberta das terras ainda mais a oeste da Groenlândia, o que só podia ser a América. Durante séculos e séculos, todos trataram isso justamente apenas como uma lenda, até que em 1837 foram encontradas de fato ruínas de assentamentos vikings no Canadá, ou seja, a Vinlândia realmente existiu, mas por algum motivo parece que em certo ponto eles desistiram e voltaram para casa. Enfim, com tudo isso dito, com tudo isso explicado, eu acho que já deu para perceber que nem de longe esse era um povo unicamente bárbaro, puramente brutal e ignorante. Hoje em dia, nós sabemos que esse povo tinha um grande nível de organização, uma cultura muito rica e muito apreciada até os dias de hoje. Por mais que sim, eles atacassem outros povos com muita violência nas expedições de saque, internamente tinham sua cultura, suas leis morais e éticas. Mulheres eram muito respeitadas, por exemplo. Enquanto na Europa Ocidental a mulher não tinha direito nem de escolher o próprio marido e eram as maiores vítimas das fogueiras da Inquisição, na Escandinávia podiam até se divorciar sem sofrer nenhum tipo de preconceito idiota.
havia também a famosa mitologia nórdica, tão prestigiada nos dias de hoje. Eu acho que é a mais conhecida, tendo ultrapassado até a grega. Cada região também tinha um nível de hierarquia, indo do rei até os escravos. Resumindo, eram sim um povo organizado e complexo. Mas nos olhos dos outros povos eram verdadeiros bárbaros, e não apenas isso. Durante décadas e décadas se acreditou que os vikings eram demônios vindos do inferno mesmo. Doideira, Agora né? nós vamos falar disso. Como eu disse mais cedo, esse povo da Escandinávia falava uma língua própria e escrevia em runas. Mas escrever em pedras e madeira não era muito fácil e muito menos prático. Então eles não tinham o hábito de fazer registros. As histórias reais e religiosas geralmente eram passadas oralmente. Por outro lado, na Europa Ocidental, a igreja já dominava muito bem a tinta, a pena e o papel, ou seja, a maioria dos registros que temos sobre vikings foram escritos pela igreja. A igreja que, por sua vez, fazia essas descrições, tudo era demônio. dizendo que os vikings eram demônios, um castigo de Deus, um sinal de que o apocalipse estava chegando. E ao ouvir essas coisas de um padre ou um sacerdote, as pessoas de um povoado já ficavam com a imaginação a mil, todos sussurrando as histórias dos demônios que vinham do mar. E não era só por causa da violência empregada que a igreja escrevia essas coisas. A igreja de cada lugar era o alvo predileto de um ataque viking. Que Mesmo tinha ouro, né? ladrões ou outra civilização rival, todos respeitavam a igreja, todos respeitavam Deus. Os vikings não, muito pelo contrário, eles zombavam. Então as igrejas eram lugares sem proteção alguma e cheios de ouro, prata e todo tipo de riqueza. Era um alvo fácil e farto. Vikings adoravam saquear igrejas. Pois bem, senhoras e senhores, esses são os fatos que compõem uma parte da nossa história, uma parte da história da humanidade, que ficou conhecida como a Era Viking e que nos meados do século XI teve o seu fim. A Era Viking durou um pouco mais de 300 anos. É difícil estipular datas certas, porque uma cultura não nasce e morre da noite para o dia. Assim como a ascensão foi vagarosa, expedição após expedição, conquista após conquista, o fim desse povo também se deu de forma lenta. Eu diria que a cultura viking devagar foi sendo apagada por vários motivos, mas em resumo, eles se misturaram demais. Alguns foram se tornar mercenários em outras regiões, se tornaram subordinados mesmo, afinal eram ótimos guerreiros e foram muito bem pagos para isso. Eles ganhavam batalhas, conquistavam lugares, mas isso não queria dizer que o rei daquelas terras aceitava isso numa boa. Muitos povoados foram conquistados de volta, ou se entrava num acordo para que todos vivessem ali. Por exemplo, em 911, o líder viking Rollo e o rei francês Carlos III fizeram um trato. O rei francês concedeu de bom grado uma grande porção de terra para Rollo, dentre outras regalias, e a parte de Rollo no trato era se converter ao cristianismo e defender aquelas terras de outros ataques vikings. E não pensem que Rollo foi o único a fazer algo assim. O primeiro rei viking a se converter ao cristianismo foi Harald Dente Azul, e esse Harald era da Escandinávia. Ele se converteu, óbvio, por motivos políticos, por poder, e obrigou todas as pessoas de seu domínio a se converterem também. Esse foi o primeiro passo, literalmente a primeira vez que a Igreja Católica pisava na Escandinávia. E lentamente a Igreja Católica iria conquistar mais e mais espaço ali.
E por fim, depois de certo tempo, as expedições já não eram mais tão vantajosas. A Europa já sabia muito bem se defender dos ataques, não eram mais ataques surpresas. A maioria dos lugares já haviam sido descobertos e valia mais a pena para um rei da Escandinávia proteger o seu reino do que mandar guerreiros em expedições que já não traziam mais tantos frutos. Sem as expedições marítimas, que eram a característica principal desse povo, a cultura foi se apagando cada vez mais. O último rei viking de verdade, raiz, foi Harald Hardrada, e ele morreu da forma mais viking possível, em batalha, numa invasão, um ataque que foi o último saque à Europa. Isso aconteceu em 1066 e talvez seja o último ponto da história desse povo. Por 300 anos, desde a segunda metade do século VIII, houve um povo no norte da Europa que navegava em barcos cuja proa era adornada com uma cabeça de dragão. Eles foram para várias terras, matavam, saqueavam e partiam. Mais tarde, ficariam conhecidos como Vikings. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem esse vídeo e espero que tenham gostado. Não deixem de conferir a camisa sobre Vikings lá na loja, eu garanto que é um produto de extrema qualidade. A camisa é confortável, com costura reforçada, com uma ótima estampa, da hora. Enfim, tudo muito caprichado. Eu gosto mais e da versão feito com preta. esmero, eu garanto pra vocês. Muito obrigado a cada um dos apoiadores do canal e aquele abraço especial pro Robert Lopes e a Márcia Yates. Até o próximo vídeo, eu espero que tenham gostado muito desse aqui, porque eu demorei um mês para deixar tudo bonitinho, foi realmente um vídeo que eu quis caprichar. Enfim, legal. Fui, até o próximo. Bom, tá aí, né, videozão lá do Covil do Jack, hein? Quem não conhece, chega lá, dá uma moral pro cara, sensacional. O cara tem uma voz também top de linha pra contar histórias, né? Quem viu o vídeo lá da Idade Média que eu reagi aqui do canal dele, né, sabe muito bem. Então, né, chega lá, pô, você que não conhece, e dá uma moral pro cara, que o cara merece. Um resumo aí muito legal, né, que a gente viu aí. Esse aqui foi um daqueles vídeos que eu fiquei mais quieto, prestando atenção, né, pra entender a história. Espero que vocês aí compreendam, que esse react ficou meio um pouco paradão. Assistiu até aqui, pô, ó. Me segue lá no Instagram e no Twitter também, tá? Tá escrito só Instagram aqui, mas é Twitter também. Então me segue lá, principalmente no Twitter. Se você me seguir no Twitter, eu te sigo de volta. Aproveitando a deixa que tá no final do vídeo também, larga o dedo no like aí se você acha que eu mereço, né? Se inscreva no canal e ajuda nós aí, pô. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo react. Valeu. Tchau.